Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. Olha o que eu trouxe para o nosso passo a passo de hoje, o famosinho, o chaveiro esconde-chave de cactos. Para quem não sabe, eu postei esse chaveiro lá no meu Instagram e ele fez o maior sucesso. Muitas pessoas querendo comprar, aliás, estou vendendo muito dele aqui, pessoal. E também muitas pessoas querendo aprender o passo a passo. Então, a pedidos, eu trouxe aqui para vocês hoje o passo a passo. E aproveitando, eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, pessoal, e também aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Aproveita e já me segue também por lá. E se você quiser ficar por dentro das novidades que eu posto aqui no YouTube toda semana, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E aproveita, já deixa aí o seu like para não esquecer depois. Muito obrigada! Agora eu vou mostrar para vocês os detalhes do nosso belíssimo chaveiro esconde-chave. Olha, é só puxar aqui a orelhinha, né, o galinho, que a chave esconde. E para tirar a chave é só puxar aqui. Muito legal, né? Para fazer o chaveirinho, eu trabalhei com o fio Duna, mas você pode trabalhar com o fio da sua preferência, tá? Inclusive barbantes, número 6, número 8. E eu usei aqui a agulha de 3 milímetros, mas você pode usar a agulha com a numeração compatível com o fio que você vai trabalhar, tá? Usei aqui essa cola Pega 1000 para arremates, mas você pode usar uma cola da sua preferência. Usei aqui, pessoal, agulha de tapeceiro, essa aqui no tamanho menor. Eu trouxe essa agulha maior para comparar, tá? Eu trabalhei com essa menor. Usei também a meia pérola aqui, que eu pus aqui na florzinha, tá? Mas se você tiver da outra pérola, pode usar também. E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Eu vou passar aqui o fiozinho, vou prender essa ponta menor aqui com o polegar e vou passar esse fio que vem do novelo sobre meus 2 dedos e vou segurar aqui. Com a agulha com o gancho para baixo, eu vou puxar e já fazendo uma correntinha, ó. Agora, aqui dentro desse anel, eu vou fazer 6 pontos baixos, sem contar com essa correntinha, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 correntinhas, vou fechar o meu anel. E agora, eu vou encerrar aqui no primeiro ponto baixo, pegando aqui nas 2 alcinhas dele, ó, com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo da volta. Aqui no mesmo lugar onde eu subi a correntinha, eu vou colocar mais um ponto baixo, olha. Então, contando com a correntinha, eu fiquei com 2 pontinhos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o meu primeiro aumento. Aqui no próximo ponto, eu vou colocar também 2 pontos baixos, 1 e 2. No próximo também, vou pôr 2 pontinhos baixos. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos, contando com aquela correntinha. Vou fazer aqui meu último aumento. E contando aqui com a primeira correntinha, eu tenho 12 pontos baixos. Agora, eu vou encerrar aqui naquela correntinha que a gente iniciou com um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente, que equivale ao meu primeiro ponto baixo da volta. E vou fazer também aqui no mesmo lugar, olha, bem aqui, ó. Vou fazer também mais um ponto baixo, olha. Fiz um aumento aqui no comecinho, tá? Uma corrente e um ponto baixo. Aqui no próximo ponto, que são essas 2 alcinhas, olha, eu vou introduzir a agulha e vou fazer apenas um ponto. Então, nós estamos fazendo aqui a terceira volta. Fizemos a primeira, a segunda, estamos na terceira. Então, aqui na terceira volta, a gente vai fazer um aumento intercalado por um ponto sozinho. Então, eu iniciei com aumento, fiz um ponto sozinho, agora eu tô fazendo um outro aumento, ó. Agora um ponto sozinho e agora um aumento. A gente vai trabalhar assim por toda a volta, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Cheguei ao final aqui da minha terceira carreira, fiquei com 18 pontos baixos, contando aqui com aquela primeira correntinha, pessoal. Essa correntinha aqui bem pequenininha é o nosso primeiro ponto, tá? Se você é iniciante, é bom marcar essa primeira correntinha para você não se perder, tá bom? Confiram aí a quantidade de pontos, tá? Para o nosso trabalho não ficar torto. Então, aqui a gente tem 18 pontos baixos. Vou encerrar aqui na primeira correntinha, olha, com ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente. Fiz aqui meu primeiro ponto baixo, venho aqui no próximo ponto, coloco apenas um ponto baixo
e no próximo também um ponto baixo. Essa quarta volta, a gente vai trabalhar inteirinha de pontos baixos, ponto sobre ponto. Não tem aumento, não tem nada, tá? Cheguei ao final aqui da minha quarta volta e tenho 18 pontos baixos. Agora, eu vou encerrar aqui naquela primeira correntinha, olha, onde ela fica. Fica logo depois desse ponto aqui. Ela tá saindo aqui dentro dessas duas alcinhas. Ó, vamos introduzir a agulha aqui nessa primeira correntinha e vou encerrar com ponto baixíssimo. Subo uma corrente, que equivale ao meu primeiro ponto baixo da quinta volta. Aqui na quinta volta, a gente vai trabalhar fazendo aumentos novamente, tá? Então, aqui no primeiro ponto, eu vou colocar mais um ponto, olha, já fiz uma correntinha, agora coloquei um ponto baixo. Aqui no próximo ponto, que são essas duas alcinhas, eu vou introduzir a agulha e vou fazer apenas um ponto. No próximo ponto, apenas um ponto. Agora, no outro ponto, um aumento. Então, essa volta a gente vai trabalhar um aumento separado por 2 pontos sozinhos. Então, aqui eu fiz um aumento, aqui no começo, fiz 2 pontos sozinhos, agora um aumento, agora 2 pontos sozinhos. E agora um aumento. Então, a gente vai trabalhar desse jeito aqui nessa volta. Ao final da quinta volta, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Cheguei ao final da minha quinta volta, iniciei com um aumento e finalizei com 2 pontos sozinhos. Confiram aí a carreira de vocês, tá? E ficamos aqui com 24 pontos baixos. Agora, eu vou encerrar aqui na primeira correntinha. Vou subir uma corrente, que equivale ao meu primeiro ponto. Venho aqui no próximo ponto e coloco um ponto baixo. E no próximo também. Agora, a gente não vai fazer mais aumentos, tá? Ó. Ponto sobre ponto. Nós vamos trabalhar agora desse jeito, sem aumento, ponto sobre ponto, aqui nessa sexta carreira que a gente tá, na sétima carreira e na oitava. Então, contando com essa, nós vamos fazer 3 carreiras sem aumento, sem nada, de 24 pontos baixos, tá bom? Da oitava carreira eu volto com vocês. Cheguei ao final aqui das minhas 3 carreirinhas sem aumentos, olha. 1, 2, 3. No total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Agora, eu vou encerrar aqui naquela primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E já vou aproveitar, pessoal, vou arrematar esse fiozinho aqui, tá? O fiozinho do anel mágico. Não vamos fechar 100% aqui, tá? Olha, vamos deixar de modo que passa a agulha, porque depois a gente vai passar o cordãozinho aqui por dentro, tá? Não fecha 100% aqui o anel mágico. Então, eu venho aqui, pego esse fiozinho do anel e vou fazer um nozinho, ó. Fiz um nozinho, vou caminhar aqui por entre os pontos, sem aparecer lá na frente, e vamos cortar o fiozinho. Pronto, já cortei. Agora, vamos continuar aqui o nosso cacto. Então, agora, nós vamos iniciar a nossa 9ª volta. Vamos fazer uma correntinha, e agora vamos fazer diminuições, tá bom, pessoal? Fiz aqui meu primeiro ponto. Se você quiser marcar, pode marcar esse primeiro pontinho. Se não tiver o marcador, pode usar um pedacinho de fio, tá? Então, eu vou diminuir aqui 2 pontos e vou fazer 2 pontos normais. Então, vamos iniciar a diminuição. Eu vou introduzir a agulha, vou puxar a laçada e vou deixar, introduzo, puxo e deixo e tiro. Tenho 3 alças, tiro as 3 de uma vez. Diminuí aqui 2 pontos. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos normais, um em cada ponto de base, ó. 1, 2. Agora, eu vou diminuir esses 2. Vou introduzir a agulha, vou puxar e vou deixar. Introduzo, puxo e deixo. Tenho 3 alças? Tiro as 3. Agora, eu vou trabalhar esses 2 pontos aqui normais. Um ponto em cada ponto de base. Então, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo. Agora, eu vou diminuir. Vou introduzir, puxar e deixar, puxo e deixo e tiro as 3 alcinhas que ficou na agulha ali de uma vez. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Vamos fazer 2 diminuições e vamos trabalhar 2 pontos normais, tá bom? Cheguei ao final aqui da minha volta, olha, fiz a minha última diminuição e sobrou esse ponto sozinho. Contando aqui com essa correntinha que tá marcada, que é meu primeiro ponto, vou ficar aqui com 2 pontos sozinhos. Então, vou fazer aqui meu último ponto da volta, contando com o primeiro aqui, que tá marcado. Fico com 2. Essa 9ª volta, pessoal, a gente ficou aqui com 18 pontos baixos, tá? Agora, eu vou subir uma corrente, vou marcar esse primeiro ponto e vou fazer aqui 18 pontos baixos. Ponto sobre ponto, tá? Não tem aumento, não tem nada.
Fiz o último ponto baixo aqui da minha 10ª volta. Vou encerrar aqui naquela correntinha, já tirei o marcador, com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou cortar esse fio, tá? Porque nós vamos trocar de cor. Vamos conferir aqui a quantidade de carreira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a última carreirinha eu tenho 18 pontos baixos, tá? Vou cortar aqui meu fiozinho. E nós vamos agora, pessoal, dar início às orelhinhas, os olhinhos, vamos fazer a boquinha, a florzinha. No final é que nós vamos fazer essa parte aqui do vasinho. Por quê? Porque fica mais fácil você trabalhar essa parte aqui de cima quando ainda não fez o vasinho, tá? Porque depois que a gente faz o vasinho, aí fica mais apertadinho aqui pra gente trabalhar, colocar olhinho e florzinha, tá bom? Então, agora a gente vai fazer os galinhos, né? No caso, a orelhinha, as orelhinhas. Eu vou fazer com um anel mágico. Pode ser bem pequenininho, então eu vou usar só um dedinho, tá? Pra fazer, ó. Vou fazer um xizinho aqui no meu dedo. Vou segurar, vou passar a agulha aqui por baixo, vou puxar aqui o fio, fazer uma correntinha. Essa correntinha eu não vou contar, tá? E agora eu vou fazer aqui dentro 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, não contei com aquela correntinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar e vou encerrar aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma corrente. Agora sim, eu vou contar essa corrente como meu primeiro ponto e vou marcar. Já marquei aqui a minha correntinha, que é meu primeiro ponto. Agora, aqui no mesmo lugar onde eu fiz a correntinha, eu vou colocar mais um ponto, olha. Fiquei com um aumento. No próximo ponto, também vou fazer um aumento. Nessa segunda volta, a gente vai ficar com 12 pontos, tá? 2 pontos em cima de cada pontinho de base. Pronto. Vou fazer aqui o meu último aumento. E fiquei com um total de 12. Vou encerrar aqui nessa correntinha, que é meu primeiro ponto. Vou subir uma corrente, vou marcar também. Agora, a gente não vai fazer aumento, vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Vamos fazer agora 2 carreiras de 12 pontos. Nós estamos aqui na 3ª carreira. Eu vou fazer a 3ª carreira e a 4ª carreira apenas com pontos baixos, tá bom, pessoal? Sem aumento, sem nada. Cheguei ao final da minha 4ª volta, eu tenho 1, 2, 3, 4. Essas 2 últimas eu fiz de ponto sobre ponto, com 12 pontinhos em cada uma delas. Agora, eu vou encerrar aqui, naquela correntinha com um ponto baixíssimo. E vou aproveitar, antes de fechar, eu vou arrematar, pessoal, esse fiozinho aqui. A orelhinha, né, o galinho, você pode fechar bem, tá? Pode fechar tudo. Agora, a gente vai fazer aqui uma carreira de diminuição. Então, eu nem vou fazer uma correntinha aqui. Eu venho aqui no próximo ponto e vou deixar 2 alças e vou diminuir aqui 2 pontos. Vou marcar esse primeiro ponto que a gente fez, olha. E vou reduzindo aqui de 2 em 2, olha. Introduzo a agulha, puxo e deixo, fico com 3 alças. Ao final dessa volta, a gente vai ficar com 6 pontos, tá? E vou encerrar aqui onde a gente marcou, tá? Pegando as 2 alcinhas, olha. Agora, vamos folgar aqui a laçada. Deixar um pedaço bom aqui para costurar, tá? Uma orelhinha a gente vai costurar e a outra a gente vai colocar correntinha. Então, eu acho que um pedaço assim, ou um pouquinho mais, um palmo. Acho que um palmo é o suficiente, tá? Agora, eu vou usar a agulha de tapeceiro. Coloquei aqui na agulha a pontinha, olha. Agora, a gente vai passar aqui pegando nas alcinhas de fora dos pontos, olha. E vamos passando, ó, ponto a ponto, para terminar de fechar, tá? Agora, eu vou puxar de uma vez. Não precisa puxar tudo, apertar muito, tá? Porque senão fica durinho depois pra costurar ali. E vou fazer um nozinho ou 2, olha. Um nozinho acho que já tá bom. E vou reservar, pessoal. E vou fazer mais uma orelhinha dessa, igualzinha, tá? Pronto, aqui, pessoal, já fiz a minha outra orelhinha, né? Meu outro galinho. Uma eu vou deixar assim, porque eu vou costurar ali na peça. Essa eu vou arrematar. Já fiz aqui aquele nozinho. Agora eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro, tá? Porque eu vou cortar.
Uma eu cortei, uma eu vou cortar e a outra eu deixo ali reservada para costurar na peça, tá? Pronto, já escondi aqui o fiozinho, agora eu vou cortar esse excesso. Vamos reservar também. Agora nós vamos fazer os olhinhos. Então, eu também vou fazer um anel mágico, bem pequenininho. Vou deixar aqui uma sobrinha, que é pra gente amarrar, tá? Então, eu vou fazer aqui um xizinho nesse meu dedo indicador, olha. Vou prender aqui o fio que vem do novelo e vou passar a agulha aqui por baixo, vou trazer esse fio, ó, virando e fazendo uma correntinha. Vou subir mais uma corrente, porque vamos trabalhar aqui pontos meio alto, ó. Então, eu vou laçar e vou fazendo pontos meio altos aqui dentro, ó. Já fiz 2, contando com as 2 correntinhas. Vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente vai fazer 9 pontos meio alto. Vou fechar aqui o anel, vou puxar assim o fio para cortar, olha, e arrematar. Puxei um pedacinho, tá vendo? Vou cortar aqui. Agora, a gente vai pegar esse fiozinho, nós vamos passar aqui dentro dessas 2 alcinhas, logo depois das 2 correntinhas, olha. 1, 2 correntinhas, eu venho nas 2 alcinhas do primeiro ponto. Se ficar meio apertadinho, você pode usar uma agulha menor. Agora, eu vou levar essa laçada aqui que eu cortei, esse fiozinho, aqui por dentro, lá pra trás, olha. Pronto, ele passou, ó. Agora, eu vou voltar aqui, naquele último ponto, com a agulha, introduzindo aqui, pegando essas 2 alças na parte de trás, olha, de baixo para cima. Sair dentro do último ponto, ó. Vou levar esse fiozinho aqui para baixo agora, ó. Para desse jeito simular uma correntinha e nosso olhinho ficar com um acabamento melhor, ó, tá vendo? Daí ele fica redondinho. Se a gente não fizer assim, ele fica repuxado. Ficou super redondinho, né? Aí agora é só arrematar aqui atrás. Eu vou trazer esse fiozinho aqui mais para baixo, para não ficar muito, para não deformar ali perto do acabamento. Vou fazer aqui, pessoal, 3 nozinhos com esses 2 fios, mas não pode apertar para não repuxar aqui na frente, tá? Então, eu vou fazer aqui 3 nozinhos com essas 2 pontinhas e já volto. Fiz 3 nozinhos, só no último que eu apertei um pouquinho mais, tá? Agora, eu vou caminhar um pouquinho com a agulhinha mais fina. Olha, vou trazer esse fiozinho mais pra cá pra cortar, tá? Se eu cortar ele aqui, ele pode, com o movimento do chaveiro, ele pode acabar andando e aparecendo na frente. A gente não quer, né, pessoal? Vamos trabalhar aí um arremate, um acabamento perfeito, né? Ó, vou passar ele aqui, vou prender aqui, né, essas pontas. Aí, agora sim eu vou cortar. E sei que não vai aparecer lá na frente com o tempo. Ficou meio abertinho o miolinho, não tem problema, porque a gente vai colocar ali o olhinho do amigurumi, tá? Aqueles olhinhos de amigurumi aqui. Agora, eu vou fazer outro olhinho igualzinho a esse, tá? Prontinho, já fiz os 2 olhinhos, olha, ficaram assim. Agora, a gente vai fazer a florzinha, vou fazer a florzinha amarelinha. Também vou fazer um anel mágico bem pequenininho, olha. Vou introduzir a agulha aqui, puxar, fazer uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha, vou laçar e fazer um ponto meio alto. A gente tá fazendo as pétalas, tá? Agora, eu faço 2 correntinhas, venho aqui dentro do anel e prendo com um ponto baixíssimo. Fiz a minha primeira pétala. Deixa eu arrumar aqui. Que foram 2 correntinhas, um ponto meio alto, 2 correntinhas e prendi com ponto baixíssimo. Agora, subo 2 correntinhas, laço, venho aqui dentro, faço um ponto meio alto, faço 2 correntinhas e prendo aqui dentro com um ponto baixíssimo. Vou arrumar aqui, já fiz 2 pétalas. Agora, vou fazer a terceira. Então, eu vou subir uma correntinha, 2, laço, faço um ponto meio alto e faço 2 correntinhas e prendo aqui dentro com um ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar assim
por 5 vezes, pessoal. Já fizemos 3 pétalas, faltam 2, tá? Eu vou adiantar aqui 2 pétalas e já volto. Pronto, aqui fiz a minha 5ª pétala e fiz o meu baixíssimo. Agora eu vou folgar aqui o fio e vou cortar. Vou fechar aqui o anel mágico, vou puxar aqui o fiozinho do anel, olha. E vou fechar a florzinha. Esse fiozinho, eu vou levar ele aqui pra dentro, olha. Aqui por trás, tá? Ó. Vou puxar ele lá pra trás. Para fazer um nozinho com aquele outro ali do anel mágico, tá? Desse jeito aqui, ó. Aí eu vou amarrar aqui atrás, vou fazer 3 nozinhos também. Agora a gente vai colar aqui na florzinha, no miolinho, essa meia pérola, olha como é. Se você tiver a pérola com um furinho, não tem problema, aí você pode costurar com agulha também, tá? Eu vou colar. Eu vou usar essa cola aqui, que é a cola Pega 1000, mas você pode usar Super Bond e outra cola da sua preferência. Já fixei, agora eu vou deixar secando. Agora, pessoal, vamos costurar aqui o galinho, né, do cacto. Então, eu vou procurar aqui o lado da emenda, que é esse aqui, vou deixar para trás, olha. Vou dobrar assim, olha o meu cacto. Bem certinho aqui no meio, ó. Ficou dobradinho, né? Aí, vou contar 1, 2, 3. Aqui na altura, não tem ponto certo, tá? Na altura da 3ª carreirinha, orelhinha, olha o galinho, tá? É uma costura simples. Vou pegando aqui uma partezinha da peça, olha, do cacto. Vou introduzindo a agulha. Agora eu pego aqui na orelhinha, aqui próximo da base ali da orelhinha. E vou prendendo, ó. E vou dando a volta, tá? Até sentir que tá bem presinho. Até chegar ali onde eu iniciei, tá? Olha, cheguei aqui onde eu comecei. Eu vou fazer aqui uns nozinhos, aqueles nozinhos comuns, olha. Fiz um. Vou fazer mais um aqui. E vou esconder esse fio aqui por dentro da orelhinha, tá? Vou levar ele aqui por dentro, vou dar uma passadinha pra garantir, olha. E já pode cortar. Agora, vamos fixar os olhinhos. Então, eu vou colocar aqui essa partezinha do meio do olhinho aqui dentro, na parte da frente aqui que a gente fez. Agora, eu vou escolher um ponto aqui que fica melhor. Vou amassar assim também, para ter uma noção. Eu acho que talvez por aqui. Eu vou escolhendo aqui, tá, pessoal? Vou posicionar aqui. Vou prender normal aqui, tá? Aqui atrás sai uma pontinha ó, do olhinho. E vou colocar aqui a trava, essa travinha, tá? E é só isso. Pronto, ficou assim. Agora, a gente vai fazer a boquinha. Então, eu cortei um pedacinho assim de fio. Vou achar aqui o centro, vou centralizar, olha. Eu acho que aqui é o centro. Venho aqui do ladinho desse pontinho e vou puxar o meu fiozinho, ó. Do ladinho aqui, uma carreirinha pra cima. E venho aqui no meinho, onde eu encontrei. Vou levar aqui a outra perninha lá pra trás. Venho aqui em cima também e vou trazer esse fiozinho pra frente. E vou introduzir a agulha aqui, no começo aqui no meio da boca, e vou levar ela pra trás. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui 3 nozinhos, não vou apertar, que é pra não deformar a boquinha, e vou cortar, tá bom? O outro galinho e a florzinha, pessoal, pra colar aqui, eu vou deixar tudo pro final, tá? Agora, a gente vai trabalhar a parte do vasinho. Agora, venho aqui nesse pontinho, onde a gente arrematou, ó, e vou prender, escondendo já essas pontinhas, e vou fazendo ponto sobre ponto. Fiz o primeiro, essa correntinha que vale meu primeiro ponto baixo, eu vou trabalhar fazendo ponto sobre ponto. Não tem segredo, tá, pessoal? Eu vou fazer carreirinhas de pontos baixos, cada carreirinha com 18 pontinhos baixos, por 6 voltas, tá? Eu vou adiantar aqui as minhas 6 voltas, ao final da 6ª volta, eu venho aqui com vocês. Cheguei ao final aqui da minha 6ª volta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas de pontos baixos, cada uma com 18 pontos. Agora, eu vou folgar aqui um pouco, vou dar um espaço aqui no fio e vou cortar.
Agora, a gente vai fazer aquele arremate mais discreto. Então, eu vou pular aqui a correntinha, venho nas 2 alcinhas aqui do primeiro ponto, vou levar essa laçadinha, esse fiozinho para trás. Agora, venho aqui por dentro, por baixo desse último pontinho aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui pegando essas 2 alcinhas de baixo para cima, saindo dentro dele. E vou levar o fiozinho para baixo, ó. E vou arrumar. Dessa forma, a gente simula uma correntinha e não fica aparecendo aqui a emenda, tá? Agora, eu vou fazer um nozinho aqui com esse fiozinho. Vou levar ele mais para baixo um pouco. Vou fazer um nozinho por aqui. Vou caminhar com ele por baixo dos pontos e vou cortar, tá bom? Agora, vamos fazer a bordinha do vaso, tá? O detalhezinho ali da borda. Então, vou fazer um nozinho. Venho aqui atrás, na parte de trás, em qualquer ponto, tá bom, pessoal? Eu vou introduzir a agulha aqui na parte verde, olha. Vou abraçar um pontinho, pegando ele aqui por trás, ó. Vou trazer esse nozinho, né, para iniciar. Vou fazer aqui 2 correntinhas para dar a altura de um ponto meio alto. Esse fiozinho aqui a gente deixa, não vamos esconder, tá? Porque a gente vai usar para amarrar depois. Vou laçar, venho aqui no meu próximo ponto. Eu vou trabalhar ponto a ponto, tá? Vou fazendo pontos meio alto, mas bem folgado, pessoal. Bem folgadinho mesmo, para não repuxar, tá? Então, eu vou aqui, ó, ponto a ponto. Esse aqui é a parte da emenda, por isso tá mais grossinho. Olha, pontinhos folgados, laço. Venho aqui no próximo ponto. E finalizo. Laço aqui o próximo, ó. Vou fazer assim por toda a volta, tá? Eu vou adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Trabalhei o último ponto, olha. Agora, eu vou encerrar aqui naquela segunda correntinha, 1, 2, com um ponto baixíssimo. Vou dar um espaço aqui no fio e vamos cortar para arrematar. Agora, eu vou fazer um nozinho com essas 2 pontinhas, tá? E vou levar esse fiozinho para trás. Pronto, olha o babadinho aqui do vasinho, que bonitinho. Agora, vamos fazer a parte final aqui do nosso chaveiro. Fiz um nozinho aqui no meu fio verde. Eu vou introduzir a agulha aqui na base aqui daquela parte, olha, da orelhinha, né, do galinho. Vou pegar aqui 2 pontinhos, 2 perninhas aqui de ponta, olha. Vou puxar esse fio. Vou deixar esse rabinho aqui para amarrar depois também, tá? Eu vou fazer aqui correntinhas. Não tem quantidade certa, pessoal. A gente vai medir ali na peça, tá? Eu vou fazendo aqui e vou medindo, porque vai depender da sua tensão de pontos, tá? Olha, eu fiz algumas aqui e a gente vai medindo assim, olha. Olha, que vai ficar, né, o começo. Então, essa pontinha tem que sair uma partezinha aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer mais um pouco. Olha, agora já tá bom, tá vendo? Ó? Saiu uma pontinha aqui embaixo. Olha aqui, agora já tá bom, saiu uma pontinha aqui embaixo, ó. Agora, venho aqui na base aqui da orelhinha, né? Aqui tá o topinho. Aqui na base onde a gente iniciou, vou introduzir a agulha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar, ó. Vou folgar aqui essa laçada e vou cortar. Agora, a gente tem que amarrar aqui com bastante cuidado, porque é uma parte onde vai ser puxada várias vezes, tá? Então, eu vou fazer de 3 a 4 nós bem firmes, tá? Eu vou fazer 4 para garantir, tá? Agora, a gente vai esconder essas 2 pontinhas aqui por baixo para dentro da bolinha e vamos cortar o excesso, tá? Agora, pessoal, a gente vai introduzir a agulha aqui por dentro, olha, ali naquela abertura aqui do anel mágico do início, ó, tá vendo? Saiu aqui. Vamos levar esse cordãozinho aqui por dentro, lá para baixo. Desse jeito, olha que fofurinha. Vou colar a florzinha agora aqui, ó. Prontinho, pessoal, aqui já colei a florzinha e também passei uma costurinha com uma linha fininha, tá bom? Eu aconselho vocês, além de colar, a costurar também para garantir, tá? Então, esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like aí pra mim. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.